Você conhece o Felipe Bressanin Pereira, mais conhecido como Felca nas redes sociais? Esse é o primeiro dossiê que eu vou fazer aqui no canal, entre outros. Nada mais é que um apanhado de informações disponíveis na internet. Basta você fazer a sua pesquisa se você quiser, mas aqui eu trago ele com um formato que é do meu interesse em me apresentar para você, sendo que é tudo o que é, não é o que eu penso. É um dossiê, então são informações. Ele ficou mais famoso ainda, já tinha sua famosidade, já era bem conhecido, mas estourou de vez quando fez aquele vídeo de adultização. Algo que entendemos, mas é uma palavra que sequer existe. Então ela se torna muito mais genérica e complexa do que uma exploração, por exemplo. Uma exploração sexual, uma pedo e coisas do tipo. Então, aqui eu vou explanar essas informações. E meu nome é Israel, aqui do canal Israel Vieira KK. Já tenho alguns vídeos aí mais voltados à literatura, principalmente alguns livros de Karl Marx. Vai ter outros, com certeza. Estou produzindo vídeo conforme possível, mas vamos aqui ao que importa. Hoje, esse ano, 2026, com 27 anos, Felca passou de fazer uma pessoa que fazia reacts e um humor autodepreciativo. Já vai entendendo características da pessoa, cuidado com o seu youtuber preferido, para quem você dá voz e escuta sem conhecer. Esse é o problema, não apenas dele, geral, das pessoas que estão consumindo redes sociais. Hoje famoso no YouTube, fantástico, prints virais. E agora, inclusive, ele trabalha na TV Globo, é um apresentador. E mesmo com seu perfil bem complicado, ele é um apresentador de um programa voltado à psicologia, à psique do ser humano. E para piorar, como sabemos que nem tudo são flores, nunca foi na verdade, basta acompanhar e entender um pouquinho. Nunca fui um seguidor dele, mas já tinha visto alguns cortes. Recentemente ele fez uma fala revoltante, a palavra é essa, quanto ao sul do Brasil, onde ele disse para jogar até mesmo uma bomba. Por quê? As pessoas de lá não são pessoas? É isso mesmo? Por que será que ele demonstra esse tipo de atitude? Porque ele apenas quer estar do lado do sistema? Porque o sistema hoje sabemos de que lado está. É fácil entender isso. Então vamos realmente começar aqui as informações, que é o que nos interessa nesse dossiê. Felipe Bressanin Pereira nasceu em 25 de julho de 1998 em Londrina, no Paraná. Olha de onde ele é. Mais um homem branco hétero dizendo coisas completamente contrárias. Ele é do Sul, entende? E ele está morando onde também? Em São Paulo? Há relatos que ele vai morar nos Estados Unidos ainda. Você vê que não tem nada relacionado aí à pobreza, não teve, hoje em dia ainda pior. Nem sobre isso, na verdade, eu poderia falar, se é para utilizar o famoso lugar de fala, ou até mesmo essas falas complexas que não significam nada, apenas atacam alguém. Ele é diagnosticado com depressão, ansiedade social e acredita estar no espectro autista. Acredita é diagnosticado. Por isso virou um dos maiores defensores da saúde mental do Brasil. Ele defende a saúde mental ou a falta de saúde mental? Qual é a diferença? Hoje em dia na rede social está um pouco complicado. E ele começou com o streamer de games, olha o quanto ele mudou no tudo de vou tentar ganhar mais, aparecer mais, em 2012. E migrou para o YouTube em 2017. Seu estilo sempre foi de um humor autodepreciativo, sátira pesada e críticas sociais sem filtro. E de certa forma é contra isso que ele está atuando, contra o filtro. Ele sem filtro,
criticando e querendo tirar do ar aqueles que não têm filtro também. Olha como isso sempre é bem complicado. Então, ele bombou com reacts. Antes disso, como essa introdução ali seria o quem é ele, quem é o Felca, como mais um famoso, mais uma pessoa de rede social, não sabemos de seus amigos, de sua família, de sua infância, não sabemos absolutamente nada de sua vida real, exceto aquilo que ele quiser dizer que é. Tem um aí, streamer aí super famoso, que falou que seu tio morreu. Que tio? Esse tio existe? Cadê a família? Teve algo que realmente provou isso? Não vi nada que mostrasse a existência da realidade desse caso, de quem é a pessoa. Foi um tio, né? Não foi um irmão, não foi um filho, não foi o pai, foi o tio. E sem provas. Então, não sabemos nada da vida real dessa pessoa. Apenas aquilo que ele diz e mostra. Felca. Então, temos aí sua carreira e explosão. Ele bombou com reacts, teste de produtos. Ele detonou produtos da Virgínia, fez críticas à live de NPC, do qual ele ganhou muita famosidade também, repercussão, muito dinheiro em ambos os casos. Ele doou tudo. Se ele doou é porque ele nem precisa, essa é a realidade. Uma coisa é você ganhar o seu dinheiro e doa a parte dele, porque se você doar tudo, você fica sem nada. É a realidade de 99% dos brasileiros. Se você doar tudo, você fica sem absolutamente nada. Se ele doou tudo, bom para ele que ele pôde fazer essa doação. Não quer dizer que ele seja realmente uma boa pessoa. Muito cuidado. Ele ficou muito mais famoso ali. Ele ganhou muito dinheiro ali. Então, em agosto de 2025, ele fez esse vídeo Adultização, um vídeo de quase 50 minutos que já passa de 52 milhões de visualizações. Nele ele expôs a dedo os perfis escolhidos que ganhavam dinheiro na rede, pegando crianças e colocando ela em ações que às vezes nem adulto deveria fazer. Essa é a realidade. Mas aí não é uma opinião minha, é um fato. A dedo por quê? Ele pegou alguns casos específicos, ao mesmo tempo que ele não falou sobre funk, não falou sobre nenhuma rede de TV, filmes e séries que de certa forma fazem a mesma coisa. Pega uma criança e coloca ela em papéis, roupas, ações do qual ela não deveria estar. A crítica dele não está errada, não. Porém, a forma que a crítica foi feita atingiu, na verdade, culpados pequenos, se você for olhar. Como eu acabei de falar aqui. Funk. É todos os funkeiros? Não é 100%. Mas o meio e uma parte muito grande, muito famosa, acaba com a infância de muita criança. Canais de televisão também, entre outros, já pegaram crianças já e colocaram eles em ações, atitudes que não era para a idade deles. Seria uma adultização, como eu disse, não é uma exploração em si. Então, uma adultização. Nessa adultização temos ali uma sexualização. Por isso que eu falei aí do exemplo funk. Temos também outros ritmos musicais que podem fazer isso, podem colaborar. A Axé lá no passado fez isso. As emissoras de televisão trabalharam muito em cima disso, ganharam muito dinheiro em cima disso. Crianças com muito pouca roupa. E ele só falou especificamente de algumas pessoas, não falou daquilo que seria maior, aquilo que seria mais até problemático, aquilo que realmente faz parte aí do sistema ou de um lado ruim da cultura. A gente vê então que foi escolhido a dedo culpados e não realidades. É nisso que a gente vai tomando cuidado. Então, como resultado, tivemos prisões. Olha aí, tivemos prisões, como o influenciador Ítalo Santos, dezenas de perfis derrubados, e rolou um debate nacional e foi até para o Congresso. E outras pessoas que também já tinham feito já as mesmas acusações, até mesmo mais a fundo, foram ignoradas. Mas essa teve apoio da grande mídia, eles repercutiram e fizeram tudo ser mais destacado.
Isso aqui a gente trata como parte da carreira de explosão dele, porque foi ali onde bombou de vez. Ele já era famoso, ele já era conhecido e já estava bem estabelecido. A partir daí nós temos a Lei Felka. Voltando ao vídeo, e aí o que aconteceu? Foi criado, como já disse, essa Lei Felka, é o ECA Digital, Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. O apelido foi esse, Lei Felka, porque veio logo após a viralização impulsionada pelas grandes mídias. Não foi impulsionada de forma natural pelas próprias pessoas, usuários, aquela coisa que viraliza naturalmente. Viralizou com impulsionamento, sim, foi impulsionado pela grande mídia. Basta verificar, não tem segredo. Teria muita visualização? Sim, mas teve muito mais e teve essa repercussão, sim, da grande mídia. E aí o que aconteceu? A lei entrou em vigor agora em março de 2026. Tem regras contra a utilização e exploração infantil nas plataformas, coisa que na prática vale para uns e para outros não. Sempre essa coisa complicada, são regras que nunca são exatas, sabe? A gente não tem um critério exato para entender realmente como é que vai funcionar. Felka diz que não tem nada a ver com isso, né? Que não imaginava que seria criada uma lei. Ele disse que não escreveu o texto e não dá para culpar ele diretamente. Realmente, culpar ele diretamente, alguns fazem, não. Ele não é um político, ele não é o dono do país, ele não foi lá e redigiu a lei, colocou a regra. Não, ele não fez isso. Ele tem participação direta ou indireta nisso. É diferente. Então, o que a gente tem que entender aqui? Está fazendo aqui uma espécie de dossiê, no qual estou inserindo também algumas visões, opiniões. E é complexo, isso aqui é complicado, porque no final serviu para quê? Colocar restrição para o usuário. Criança tem que ter restrição vinda dos pais. Quanto à parte política, regras, ok, algumas coisas assim são classificadas que não é para criança, tem que ter sim, concordo, mas a partir do momento que eles usam apenas para fazer verificação de dados e não aumenta a punição para os criminosos, tem algo de errado. Não tem o que contrariar. Calma que não estou culpando o Felka, porque como eu já disse, ele tem participação, inclusive foi contratado em seguida por uma grande emissora, conseguiu mais status e fama, ele está de acordo, não culpou muitos que deveriam ser culpados, certo? Conhece a galera ali do funk, muitas vezes do OnlyFans, entre outros, que são, se a gente for ver, é pior para a criança, certo? Do que está apenas ali trabalhando. Claro que cuidado com a exploração infantil, que para os artistas muitas vezes não vale, porque coloca as crianças ali para trabalhar e ganhar muito dinheiro desde criança. Veja como é complicado, porque é adultização e não exatamente uma exploração. Então, continuando assim, ele tem esse último trabalho, como eu disse, pela Rede Globo, que foi anunciado em 2025, começou em 2026, não assisto televisão aberta, não vi nada ainda sobre, vi muito superficialmente que no final serviu para apoiar remédio. Cuidado aí se começar a aparecer mais propaganda sobre uso de remédios para cuidado da mente, porque o melhor cuidado da mente é uma vida de qualidade. Uma vida de qualidade inclui várias coisas, mas em primeiro lugar é uma mente sã. E a mente sã depende de escolhas e ações. Acabou. Remédio não vai resolver isso, mas sim, algumas pessoas podem e precisam sim, tá bom? Só não vai se jogar no remédio achando que vai resolver, porque não, se cuida. Inclusive, vá ao psicólogo, seja onde for, se precisar.
Então nós temos ali, como eu estava dizendo, esse quadro sobre nós, onde Felca não é nenhum especialista, ele poderia ser ali um mero apresentador, ok. E aí são episódios, inicialmente são 6 episódios, que é saúde mental, ansiedade social, autoestima, relacionamento, bullying, como as redes sociais afetam a cabeça da galera jovem, de todo mundo, da sociedade, e afeta sim. O primeiro episódio falou sobre ansiedade social, foi ao ar no dia 22 de março, e faz ali aquela encenação, com entrevistas, especialistas sempre, hoje em dia tudo é especialista, e nem se sabe realmente a formação às vezes, mas é especialista, porque é dono da verdade. E Felca mesmo disse que o projeto é muito pessoal. Se não é nada disso é planejado, como é pessoal. É estranho, mas tudo bem. E continua postando vídeo no YouTube, no Instagram, onde tem cerca de 18 milhões de seguidores. E nisso nós temos polêmica do qual ele se envolveu, que mostra também um pouco mais de quem ele é. Esse dossiê, quem ele é no final das contas. Alguém conhece a família dele? O ciclo de amizade dele? Sabe quem realmente ele é? Porque ou ele é um mero personagem, sabe da forma que você está assistindo um filme, sabe que ali é o personagem, não é o ator, a atriz, é só o personagem, ou ele é aquele dali. O que ele é? O personagem ou não é? As pessoas se confundem hoje em dia, e claramente para mim ele é um personagem com um pouco do que ele é, mas é um personagem, certo? Muito disso que se fala de muito, não dele, de muitos, ele pode estar incluso. Esse seja do bem, muitas vezes é falso. Alguns seres do mal também muitas vezes é falso. É só um personagem criado para ganhar dinheiro, mas aí confunde com a vida real, as pessoas confundem e não sabem que às vezes dá um apoio irrestrito e não deveria. Às vezes a ideia é ok, a pessoa, calma lá. Então, olha só, ele mesmo falou sobre o Sul. No final de março, um vídeo viralizou onde ele disse que sulista não presta e mede a mesma coisa. Falou que deveria jogar uma bomba atômica no Sul. Aí disse que é piada. Se fosse alguém de oposição à mídia, ao governo atual, não teria dito que é uma piada. Já iriam mandar prender. É mais ou menos isso, aquele cancelamento do manda prender. Até porque ele está sendo usando algumas coisas ali que usam quando é para os outros, sabe? Atacou X lado, crime. X lado, ok. E não é assim que deve funcionar. Certo é certo, errado é errado. E, inclusive, ele é do Sul, ok? Felca, ele é do Sul. Ele é de Londrina, Paraná. É uma hipocrisia, é algo muito estranho. Por isso que eu disse que é um personagem, cuidado com os personagem que às vezes está apoiando lado X, porque lado X lhe beneficia com status, poder. E é o que acontece muito hoje em dia. E aí tem as críticas ali, Felca, onde Felca tenta mostrar mensagens agressivas, tipo, tá na internet, esquece. Sem esse vitimismo, qualquer um que tá na internet sabe. Eu já uso a internet há muitos anos, e a internet, a rede social é quase uma arma na mão de gente que não tem o que fazer da vida. Realmente xinga o outro, ataca o outro, é agressivo. Tá na rede social, ele age como se ele fosse ali, como se ele tivesse muito protegido daquilo que ele vai falar. Não se leva ao pé da letra, exceto os raros casos, raras exceções. Não adianta usar para se vitimizar. E tem ali seus áudios vazados também, dele xingando a ex-namorada, bêbado, e ele tem experiências ruins. E assim, como eu já disse, eu já vi poucos vídeos dele, raros vídeos, mas eu já vi que realmente ele é um personagem complicado. O quanto daquele personagem é complicado e o quanto dele como pessoa é complicado, ainda mais quando ele tenta se fazer de justiceiro, sendo que ele realmente precisa cuidar da própria mente dele, porque das outras também não tá ajudando. O pessoal do Roblox ali, para mim infantil, mas a criançada que tava ali só brincando ficou revoltadinho, mas tá, criança para mim deveria estar jogando muito mais no offline do que no online.
Essa é a verdade. Então, quanto a isso, eu não tenho problema. Eu tenho problema quanto às leis criadas não serem utilizadas para prender o bandido, e sim para controlar mais a população. Isso já mostra claramente a intenção da lei. Aumentar a impunidade ou não. Você vai prender bandido, criminoso, corrupto ou não. Essas leis a gente vê que não. Então, assim, concluindo, porque eu estou com muita opinião aqui, e a opinião baseada em reflexões, verdades, fatos. Uma delas que eu acho muito interessante para as pessoas de hoje em dia é essa de sair idolatrando alguém e você nem conhece a pessoa. Se uma pessoa conhecida, às vezes ela já não é tão conhecida. Imagina uma pessoa que você nunca viu na sua vida, não faz ideia com quem anda, não conhece amizade, não conhece família, nada. Só sabe aquilo que ele disse, se é que ele disse. Então, ele é um dos casos, né, vou fazer uma conclusão. Ele é um dos casos mais interessantes da internet brasileira, porque começou fazendo humor, virou um ativista. Ele já tinha sido também já do mundo gamer, já, que eu não vi falar errado. Já foi também streamer gamer, já tentou algumas áreas ali para ganhar dinheiro, aparecer, essa coisa toda aí do mundo moderno. E agora também ajudou a mudar essas leis e tá na TV aberta. Está sendo contratado ali por grande empresa. Tem quem diz que ele está morando fora do Brasil. Novamente, as pessoas desse grupo, porque ele está no mesmo grupo, tá? Mesmo grupo pró-mídia, pró-governo atual, que é um grupo que fala bem do Brasil. Não estou falando que ele fala exatamente isso. Ele é um grupo que fala bem do Brasil, critica os Estados Unidos, mas vai morar nos Estados Unidos. Então, de toda essa polêmica, tem gente que quer dizer que ele é ali herói, só que esse herói não é a população dizendo não. Tá? A população está questionando muito o que realmente veio por trás disso. Essa fala contra o Sul aí não dá para levar que é zoeira, porque outras pessoas fazendo zoeira já foram até intimados à prisão. Comediante de stand-up mesmo, tem história aí bem conhecida. E se você acompanha esse vídeo, tem interesse em acompanhar essas ideias, comenta aí o que você acha do Felca, da lei Felca, dessa ideia de adultização, que não é exploração sexual, não é abuso infantil, não é escravidão, não é nada disso. É algo um pouco vago. E se a gente olhar o que é adultização, que é pegar uma criança e colocar ela no papel de adulto, não deveriam existir nenhum ator e atriz mirim, cantor e cantora mirim, porque ali eles estão sim trabalhando. Esporte profissionalmente, muito treino e esforço físico, pois é, não é uma adultização? Complicado, né? Diz aí o que você pensa. Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo.